Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E tendo estrela ou não tendo estrela, Jesus se manifestou. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E os magos disseram para Herodes: Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Foram magos, foram quantos, né? Foram reis. Viram ou não viram a estrela? Viram estrela, não tinha estrela, não tinha estrela. Eram reis ou não eram reis? Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Depois aí vai rodar a vinheta e a gente vai ler o Evangelho. Lembrando que a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Você pode pegar na sua Bíblia, vai ter o Evangelho aqui na descrição desse vídeo ou desse episódio aqui, se você está escutando só o áudio. Mas sempre é melhor você pegar a sua Bíblia para acompanhar a gente. Então vamos fazer a leitura. Perfeitamente. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram, pois depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo um outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fui pesquisar, o nosso podcast já tem mais de um ano, né? E nós gravamos também a Epifania do Senhor, este Evangelho de Mateus 2, de 1 a 12 também. Se você estiver nos acompanhando aí no YouTube, no Instagram, no CAB, né? Do tempo, você pode conferir também do ano passado. Nesse Evangelho a gente vai comentar outras coisas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena também, se você tiver um pouquinho de mais tempo aí. Se você tiver mais tempo esse final de semana, né? Vai lá. Então vamos lá, né? Vamos comentar o Evangelho aí. O rei Herodes. É mais uma prova, isso é mais uma prova de que a palavra de Deus ela é inexaurível, né? E que o céu vai ser muito legal. Porque se aqui na Terra a gente já descobre de Deus cada vez que a gente lê a palavra de Deus, imagina olhando a Ele tal como Ele Imagina lá no céu, né? Realmente. Muito bom. Os olhos não, o coração humano não sentiu, Deus tem preparado para os homens, para aqueles que eu amo lá no céu. Isso é a nossa verdade também. Pois é. Vamos lá. Gente, tem muita coisa a me falar. Eu queria falar da estrela porque eu estava comentando com o papai aqui antes da gente começar a gravar do Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, que a gente leu faz pouco tempo. Né? Eu terminei ontem e aí a gente com certeza vai falar muito dele porque é o que está fresco aqui na memória. Né? Mas fecha Faz parênteses. 2 anos da sua Páscoa, né? Foi de 31 de dezembro de 2022, né? Foi. E agora fez 2 anos aí da sua recente, né, partida, né? Então, é a trilogia Jesus de Nazaré, 3 volumes, né, que o Papa Joseph Ratzinger começou a escrever quando ele era cardeal, né? O cardeal Ratzinger
depois ele terminou já Papa, né? O da infância foi o último episódio, né? Foi o último livro, né? Uhum. Mas, assim, vale lembrar que ele escreveu como pessoa, como o Joseph, né? Não foi o Papa É, que escreveu, não é. Ele deixa isso muito claro. Aquilo que está escrito lá é ele falando, não é o magistério da igreja, não é o Papa falando, é ele falando, né? Mas vale com muito a certeza. pena ler, gente. Vale realmente muito a pena ler. Vale. Eu acho que antes da estrela é melhor falar dos Não, magos, vamos porque ele também falar faz, na ordem. É porque né? eu. Vamos falar dos magos, o termo grego aí que é utilizado por Mateus, né? Esse termo significa um sacerdote, né, da Pérsia. Os magos eram Uhum. astrólogos ou astrônomos, porque a astrologia era muito Na época misturada era com a misturada. astronomia. E aí, mas também tinha esse lado religioso. Então, esse termo no grego tanto serve para os magos no bom sentido, como os sacerdotes, como os sábios, né? Uhum. Como também pelo o outro lado negativo, que é aqueles que Os os adivinhos, né? adivinhos, os mágicos, né? Os feiticeiros também eram chamados de magos, né? Uhum. E também tem episódios nos Atos dos Apóstolos, Paulo, que ele também vai lutar contra aquele mago lá na ilha de Chipre, lá que ele estava evangelizando lá o procurador lá da ilha É e o o mago Simão? estava se opondo. Não, foi outro, o outro Simão foi o que queria comprar o Queria Espírito Santo, comprar, mas né? Esse foi outro. é o outro lá que ele estava se opondo diretamente. Aí o Paulo vai e lança a maldição lá nesse mago lá, né? Ele fica cego, né? Mas aí depois ele se arrepende. Mas voltando aqui Não é aos o magos caso. Esses de magos Mateus, aqui. né? Mas assim, Os vale. bons magos, né? Esses Que magos eram viram a bons. estrela. Então, os magos aqui, né? O Papa Bento lá, o Papa, né? O Joseph Ratzinger comentando esse termo aí dos três magos, de onde é que eles vinham, né? Se eram do Oriente, aqui Uhum. tem vindo do Oriente. Sim. Mas, e se eram reis ou se não eram reis, né? A Tá tradição da igreja tradição. depois vai colocar como reis magos, mas exatamente por causa da primeira leitura hoje de Isaías 60 e do Salmo, né? Uhum. Os reis de toda a terra Vão vieram, te adorar. vão te adorar, né? Reis de Tarse, das ilhas, onde vi oferecer-lhe seus presentes, reis de Seba e de Sabá. E depois aqui, Isaías 60, ele chama virão as riquezas de além-mar, virão todos os de Sabá trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Então, são reis, né? Do clarão da aurora, Isaías 60 e o Salmo 72 falam de reis. E aí a tradição juntou que realmente era a profecia de Isaías e do Salmo e mostra esses magos como sendo reis, né? Reis magos, né? Sim. E aí na tradição popular nós temos as festas de reis, Sim. lá em Natal tem reis, Aqui também, aqui é bem forte. forte, né? Pois é, aqui no Ceará também tem os reis, Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo. Eles escrevem as. Agora já tem até adesivo, né? Mas aqui eles sempre escrevem nas portas quando os reis visitaram. Quando se faz uma doação, ele escreve nas portas daquele legal, 2025 cada ano. É bem legal. legal. Mas assim, eu lembro do Papa falando que depois foi atribuído a três regiões, né? Um que veio da região da Espanha, outro que veio da região do Oriente e outro Ah, que veio sim, da África, né? Que era, exatamente. que São era três países, ou assim, três continentes, né? O africano, o europeu e o asiático, que eram os três continentes conhecidos naquela época, não tinha ainda não os se outros dois conhecia o novo continentes, mundo, né? né? Mas eram três continentes, porque Tarsis fica, quando o Jonas vai fugir do Senhor, ele vai pegar um navio para Para Tarsis, né? Que Tarsis. era no fim do Mediterrâneo, era um porto lá na Espanha, que é hoje conhecido também, Tarteses, eu acho, Não sei. mas que exatamente no fim do mundo, né? Uhum. Agora, Seba e Sabá, ou Shiba, É. e aí na Ásia, no final do Golfo Pérsico, né? Uhum. A rainha de No, Sabá. a rainha de Sabá, lá da África, né? Da Etiópia, lá Uhum. e Sabá,
Sheba é outro reino que é hoje na área do Iêmen, lá da Arábia Saudita, lá no final do Golfo Pérsico, né? Uhum. Então, essas três regiões, inclusive as cores que a tradição É, coloca, né? O negra, né? sim. Do Baltazar, não sei qual é o... É Eu também não Gaspar, sei. Melchior e Gaspar, Baltazar. Belchior, Mas Gaspar, Belchior e Baltazar. Agora, quem é quem, eu... quem é quem, qual é o negro aí na história, e qual é o outro asiático e qual é o europeu, aí ninguém sabe, né? Não, eu Mas não são sei. três, Se exatamente, você um de souber cada... que está assistindo, bota um comentário aqui e esclarece aí É, pra gente. legal. É. É. E o Papa também fala outra coisa também, que a tradição juntou esses três com as três idades, né? Hum, Da vida da pessoa, que a pessoa pode procurar o Senhor, né? A juventude, a idade adulta e a é a idade velhice. a velhice, né? Uhum. Então, também pode ter esse significado dos três nesse sentido, né? Engloba tudo, Os né? três, Todas as é, regiões, todas as idades. Porque aí é quando ele fala, né? Eu achei essa frase muito bonita. A partir desse momento, acabou-se a astronomia e a astrologia e guia-se todos pela estrela, pelo brilho de Jesus. Eu achei isso muito lindo. Porque não são mais as estrelas que orientam o mundo, é Jesus, é o brilho de Jesus. É tão bonito isso. vão porque vão em busca da luz, que é Jesus, né? A Uhum, luz da estrela que brilhou, sim. né? E aí todo o significado da luz e trevas também, que o Evangelho de João fala do prólogo lá, né? A Uhum, luz que brilha nas trevas e Jesus que é a luz do mundo, né? É João 8 lá, que depois vai falar também, Jesus, eu sou a luz do mundo também. sim. Então, todo é esse significado da luz também, né? Então, muito bonito isso O, que o Papa escreve. e porque isso é também uma beleza mostrando que já desde o nascimento já era a missão do Salvador, a missão dele era para todos os povos. E a gente vê também, claro, a luz do Antigo Testamento, a gente vê na leitura, né, de Isaías, a gente vê no Salmo, mas a gente vê já no nascimento de Jesus essa missão de Jesus para todos os povos. Né? Porque alguém pode cair na tentação de dizer, não, Jesus veio só para os judeus e aí como não tinha mais, é o jeito para evangelizar para os outros. Não, já no nascimento já é um sinal de que é universal a salvação de Jesus. Inclusive, Essa epifania significa manifestação. E exatamente a igreja coloca sempre esse evangelho como é a manifestação para os povos, para os pagãos, para para todas todo mundo. as nações, né? E depois vai ter outras manifestações também, né? Para os discípulos lá em Caná Uhum. e a manifestação do batismo também, que é para os judeus, né? Para os que estavam ali no batismo de João. Na Igreja do Oriente, a festa da Epifania é a festa do batismo. Eles celebram o batismo como sendo a festa da Epifania e no dia 6 de janeiro celebram o Natal. Ah, é também. Dia 6 é o Natal é atrasado lá, né? Mas enfim, tem toda uma questão de calendário e tudo mais, né? É, E inclusive até gerou um conflito, conflito entre aspas, né? Que lá na Ucrânia, a maior parte dele é da Igreja Ortodoxa, que se separaram por motivos óbvios da Igreja Ortodoxa Russa, e eles mudaram a data do Natal na Igreja Ortodoxa Ucraniana para 25 de dezembro, exatamente para não celebrarem 6 de janeiro junto com a Igreja Ortodoxa Russa, né? E aí deu uma confusãozinha aí nisso, mas a data não é fechada. E a gente não vai entrar aqui no mérito da data do é, nascimento de Jesus, mas, assim, fique-se sabendo que, por mais que seja uma data litúrgica, o 25 de dezembro, ela tem fundamento já desde o século III, que a igreja celebra 25 de dezembro. Não é uma doidice, inclusive, quase um século antes da festa do Natal e Solis Invictus, que o povo diz que é para substituir, mas aconteceu exatamente o contrário. A festa é registrada quase um século depois de já ter sido um registro do Natal ser celebrado 25 de dezembro. Né? Então, fica o questionamento. exatamente. Então, É. é, sobre o nascimento de Jesus, o tempo do rei Herodes aqui, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, né? Mateus, diferentemente lá de Lucas, ele situa Lucas no tempo do imperador César Augusto, né? Uhum.
E depois, na vida pública, ele vai falar Do Tibério. Otávio, Tibério César, né? Uhum. Na vida pública, depois, no ano 30 já era o outro imperador, né? Sim. Filho do César Augusto, né? Uhum. Então, Mateus coloca aqui o rei Herodes, que era um rei idumeu, que casou depois, é descendente lá dos Asmoneus, né, dos Macabeus, mas Mateus coloca porque Herodes não era um romano em si, né? Ele era autorizado por Roma, foi É. dado o reino para que Herodes reinasse, mas era Roma que era o imperador, né? Era o império, mas Herodes vai colocar, Mateus vai colocar Herodes para a posição de rei ali na Judéia, né? O rei dos judeus. Rei dos judeus, né? E todo pela história a gente sabe aqui a neurose que era Herodes, né? O rei Herodes Magno, ele manda até matar os próprios filhos, né? Com medo de usurparem o trono, né? Tem Rapaz, toda esse cabo aí era bom, viu? dizer que não tem historicidade a morte dos inocentes, mas se ele era capaz de mandar matar os próprios filhos, por que é que não mandou matar É, um monte também? de criança de judeu numa cidadezinha de nada que Belém era um ovinho também. Ora É, não. e assim, É até capaz de porque. mais, pior que é isso, né? Exatamente. Até porque a questão da historicidade, tipo assim, nem tudo que acontece naquela época, especialmente, a gente precisa levar em consideração isso. É porque quem pensa assim, pensa de uma certa forma anacrônica. É, Porque o preço de um pergaminho era muito alto. Um livro como o Evangelho de Marcos, que é um dos menores dos evangelhos, era o preço de um ano de salário de trabalho de uma pessoa. Então é por isso que não tem espaço, por isso que não tem pontuação, não tem vírgula, é tudo coladinho que é para dar para usar todo o espaço do pergaminho para não faltar nada. Então Herodes mandou matar as crianças. Lá vai ele mandando matar mais gente. Para que ninguém vai escrever um negócio desse? Porque ele já manda matar os filhos, mandou matar todo mundo. é, Não vão. Os evangelhos eles estão ali para marcar assim, o essencial que não pode se perder. Mas não é para botar cada mínimo detalhe, né? João já diz isso no final do evangelho dele. Então, assim, qual é a historicidade da coisa? Gente, calma, a historicidade naquele tempo não acontecia igual a hoje, que né, cai um meteoro, tem 50 celulares filmando o meteoro caindo. Na época de Jesus não tinha isso, né? Enfim. exatamente. É. Mas, assim, tem um registro histórico, né, aqui do tempo do rei Herodes, era uma pessoa concreta, Uhum. num local específico, numa data certa, né? Então, Sim. se pode, não é um conto de carochinha, né? Era uma vez em um reino muito distante. Não, é ali, em Belém da Judéia, né? Tu, Belém, terra de Judá, que o profeta Miqueias já tinha anunciado, Uhum. no tempo do rei Herodes. Então, inclusive, o erro aí histórico da data do nascimento de Jesus, porque Herodes morreu 4 antes de Cristo. Não tem como. Se Jesus nasceu aqui, então Jesus nasceu, segundo os estudiosos, entre 7 e 6 antes de Cristo, pelo nosso calendário atual, É. né? Não nasceu no ano 0 ou no ano 1, né? E Nasceu no ano isso 7. isso é uma coisa que vai ficando, enfim, não é o fim do mundo isso, mas enfim, as Não pessoas é, também não precisam exatamente. entender que não. Opa, deu uma falhinha aqui, o WhatsApp abriu e bagunçou tudo, mas deu tudo certo aqui. Mas voltou. Voltou. Então, voltemos então aos comentários aí do Joseph Ratzinger sobre os magos aí, ou você quer falar mais alguma coisa aí? Não, vamos lá, porque assim, eu acho que é uma coisa interessante de notar é isso. Esse termo rei dos judeus não era comum entre os judeus, né? Até porque depois que né, quebrou-se a dinastia, depois do exílio da Babilônia, não, o termo rei dos judeus passa a ser um pouco impróprio, até porque tinham dois reinos. Tinha a Galileia e a Judéia, eram duas coisas separadas. Então, quando vem os magos e perguntam pelo rei dos judeus, é uma coisa que mexe com todo mundo, porque ninguém. Peraí, como assim dos judeus? Peraí. É, É uma coisa que deixa as pessoas mexidas. E aí o
Papa vai colocar uma coisa interessante aqui. Esse termo rei dos judeus só vai aparecer de novo na crucifixão, né? Porque não é uma coisa, né? Não era Pilatos linguagem vai própria. escrever em 3 línguas, né? Em O três primeiro línguas. evangelizador É. em hebraico, latim e grego, né? No aramaico, que ele era falado, era o aramaico, né? Uhum. Pois E é. o Pilatos escreve que é o rei dos judeus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os judeus vão dizer assim, não, não escreva que ele é o rei dos judeus. Diga, esse homem se disse o rei dos judeus. Não, que Tá escrevi está escrito. escrito. Tá. Foi. Eu acho outra coisa também legal que ele vai falar. O Papa fala, ele demora bastante tempo falando da questão da estrela. Teve estrela, não teve estrela, era Júpiter, era Sim. Saturno. Copérnico, né? Não foi Copérnico, foi Kepler. Kepler, O Kepler Kepler. vai dizer que houve uma conjuntura de Saturno e Júpiter se alinharam, né? Que são os dois maiores planetas, né? Que brilham bastante, e eles estavam alinhados, quer dizer, o brilho era mais forte ainda. E o movimento de Júpiter e Saturno não é um movimento como o das galáxias, né? E aconteceu exatamente mais ou menos nessa época, entre 4 e 6 antes de Cristo, que é a época que Jesus nasceu. Mas, mais do que tudo, assim, mais importante do que colocar uma data específica, né? Teve até uma pessoa que calculou que o Halley também passou nessa década aí. Mas É. o que ele fala assim, que é Ou uma mais... supernova, né? O É, Kepler até diz que aumentando então essa conjuntura, essa conjunção de Saturno e Júpiter com Marte, talvez até ou uma supernova que brilhava mais ainda, né? E poderia ser essa estrela, né? Porque na palavra de Deus chama astro, né? é. Não diz que é propriamente uma estrela, né? Mas E o caso o que é mais importante, né, que o Papa vai falar, quer dizer, é mais importante do que uma coisa física que apareceu, que ele não duvida que realmente tenha acontecido alguma coisa, algum fenômeno no ar, no céu que tenha aparecido, mas é muito mais importante o significado teológico do que o significado próprio do astro que apareceu no céu. Por quê? Eles sendo sábios, né, magos, não deveriam se assustar em aparecer uma estrela nova, não significa nada. Mas porque eles estavam já com o coração aberto para algo novo, porque isso para eles significou alguma coisa. Né? Ver estrelas no céu aparecendo ou sumindo não deve ser uma surpresa para quem é astrônomo, né? Assim, para quem é acostumado a ver, não deve ser uma grande coisa. Mas se você não atribui um significado a isso, não dá, assim, não serve de nada. O que é mais importante? É que pessoas de fora de Israel, de fora da tradição, estavam esperando o Messias, né? Estavam esperando uma salvação que vinha dos judeus. Então, é isso que é mais importante a gente focar aqui, mais do que teve estrela, não teve estrela, enfim, é isso, né? o Papa lembra também que esses magos do Oriente, eles poderiam ter herdado essa tradição da expectativa do nascimento do rei de uma profecia de Balaão, que era um sacerdote, né, o adivinho também, lá Uhum. de Números 24, 17, que vai profetizar o rei de Moab, eu acho que vai pedir o Balaão para amaldiçoar e ele acaba abençoando, né? E tem essa profecia exatamente que poderia ter gerado toda essa expectativa entre outros povos, não apenas no judeu. Mas o Mateus, o evangelista, ele não cita essa. E ele é tão cuidadoso nas profecias do Antigo Testamento, É, e para a surpresa que o Papa coloca, é. Não mencionou. não da profecia de Balaão, de Números 24, 17. Uhum. Né? Era possível que os magos tivessem tido conhecimento dessa profecia de Balaão, né? Mas o evangelista não cita, né? Cita outras profecias aí, mas não essa de Números 24, 17. Se você quiser ir conferir lá, né? Uma coisa que eu achei interessante também é que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. É que o Papa menciona que o Evangelho de Lucas é da perspectiva de Nossa Senhora e o Evangelho de Mateus é da perspectiva de São José.
Eu nunca tinha prestado atenção nisso, até eu perceber que realmente, né, Mateus Sim. cita muito mais a ação ativa de José e Lucas é muito mais Nossa Senhora. Eu achei isso muito legal. E também o Papa cita que em Mateus, nessa episódio aqui dos magos, os magos entram lá e veem o menino com a sua mãe, mas não fala de José. Mas depois, logo depois, vem o episódio da morte dos inocentes e quem aparece de novo é o José. José, né? Uhum. O anjo aparece em sonho a José e aí José retoma de novo aí o protagonismo na Sagrada Família. Mas aqui nos magos, o Uhum. nome de José é para surpresa lá do Papa, né? Também é. José Ratzinger, ele disse que José, o Mateus não colocou o nome de José, encontrou o menino com a sua mãe. Diz, cadê o pai dessa criança? Tinha ido Mas, comprar o leite ali. não, mas isso é interessante também, porque é uma dimensão também espiritual. Por quê? Ah, eu já falei aqui outras vezes, né? No reino de Israel era o rei e quem sentava do lado do rei era a mãe. A rainha era a Mãe. mãe, né? Isso vem já desde o tempo de Salomão. Quem sentava do lado de Salomão não era uma das 300 esposas de Salomão, mas a mãe dele, né? Até porque se fosse sentar a mulher, qual ia ser a mulher, né? Enfim, então isso é também mais um sinal de realeza. Querendo ou não, é um sinal de realeza, de mostrar que tinha um menino e a mãe. Era o rei e a mãe. Né? Assim, Exatamente. Nesse quem, sentido aí quem, também. Né? quem tem esse conhecimento da tradição de Israel, e a gente pode olhar, gente. Se vocês forem lá no Crônicas e Reis, de vez em quando aparece. E o rei fulano de tal reinou por tantos anos e a rainha mãe era fulana de tal. Né? Tem isso pelo menos duas Exatamente. vezes que eu lembro nas crônicas dos reis, né? Enfim, eu não vou lembrar exatamente a passagem, mas eu lembro disso aí. Pois é, então, Vamos seguindo, né? o da estrela, os magos, aí já entramos aí no lugar, né? Uhum. Essa questão aí da estrela desaparecer e reaparecer, né? Por que que Deus permitiu que a estrela desaparecesse e os reis, os magos, né, fossem procurar em Jerusalém no lugar do Herodes, justamente lá, É é justamente o local na, do na rei. cobra venenosa. Pois é, e aí depois no fim aqui do Evangelho diz que Deus enviou o anjo e em sonho para que eles não voltassem para Herodes, né? E o Herodes vai mandar matar os meninos, né? Uhum. Mas a providência de Deus nesse episódio, né? A gente pensa assim, não, Deus podia ter mandado os magos direto para Belém, ou Sim. então imagina se o José e Maria não tivessem ido ter o menino lá se não fosse obedecer ao imperador que tinha mandado o recenseamento, É. tivesse ficado lá em Nazaré, né? Muita coisa Aí poderia ter acontecido, mas poderia, né? Mas Deus é. eles obedeceram, fizeram o recenseamento, nasceu lá, não tinha lugar para eles lá na hospedaria, Nasceu nasceu lá. lá na manjedoura, botou o menino na manjedoura, né? Se era presépio, se era gruta, se era casa ou não, né? Detalhes, detalhes. Mas aí tudo concorre para o bem daqueles que amam. Então, eu disse, não, a providência de Deus permitiu Tudo faz que parte, os né? magos, né, tivessem o sinal da estrela e depois desapareceram. Depois voltou de novo a estrela a aparecer e eles ficaram muito alegres, né? Porque viram de novo a estrela que ia adiante deles parar sobre o lugar onde estava o menino. Aí também é aquela história. Como é que uma estrela vai ficar no meio do céu parando onde Não, o... e vem do Oriente até Jerusalém e volta para Belém e para em cima do lugar. Então, né? Pois é, tem umas coisas que a gente tem que ler com os olhos da fé, não pela ciência, né? Um livro científico, a Bíblia diz, não, isso aí, não existe isso, não pode ter acontecido desta forma, então a Bíblia está errada. É porque você não entende a palavra de Deus, né? Porque a Exatamente, palavra de porque Deus não é o objetivo, não é um livro de ciência, é um livro de verdade. A verdade ela tá além da ciência. Eu não estou diminuindo a ciência não, porque já dizia o Papa João Paulo II,
a verdade não contradiz a verdade. Então, a revelação não vai contradizer a ciência não vai contradizer a revelação. Agora, aqui, o objetivo do autor não é descrever qual é o haste celeste, o caminho. De novo, mostrar algo que está além das coisas naturais, né? Uma estrela que surge no céu, fazer os magos entenderem que nasceu o Salvador, é sobrenatural. É o natural ajudando o sobrenatural. Então a estrela caminhou, não caminhou, foi a mesma estrela, foi outra estrela, eles viram. Irmão, isso não importa. Tipo assim, se você está focado na estrela, você está perdendo o seu tempo, porque a estrela não é o foco é Jesus. O que a estrela está apontando? Jesus. Então foca no Jesus, né? Exatamente. É um sinal para apontar para o autor. Então, você não pode ficar no sinal. Você olha para aquele sinal e fica nele, e aí você perde o objetivo para qual ele está apontando. É o próprio Jesus, né? E é o caminho da revelação que acontece aos poucos. E isso é também, de novo, né? A gente comentou um pouco tempo atrás a história dos sinais do céu, né? Eu lembro da visão apocalíptica de Jesus. Que as estrelas cairão e o sol e a lua se apagarão. É aqui, ó, de novo, voltando àquele mesmo sinal. As estrelas andando de um lado para o outro. Por quê? Porque até os astros celestes estavam seguindo o autor, né, de tudo que tinha acabado de nascer. Então, assim, enfim. Ouro, incenso e mirra. Os magos vieram antes do ouro, incenso e mirra, enfim, os magos, então, prostraram-se e adoraram. Eles vieram para adorar, e depois o rei Herodes também disse que conversou com eles que queria adorar, né? É estranho, né, que um rei Herodes queira ir adorar, né? Porque Deus, adoração é só Deus, né? O imperador era adorado também como um deus, né? Mas, né, esse termo dizer que o rei Herodes dizia para os magos queriam adorar mesmo, né? Queriam prestar sua homenagem. Mas o rei Herodes dizer para os magos que queria ir também adorar, né? Já fica aquela pergunta, né? Você está que vontade é essa, né? De um rei. Exatamente, um judeu naquela época não dava ainda, não tinha descido ainda na cabeça deles do Deus feito carne e adorá-lo, né? Assim, os discípulos vão adorar Jesus já na ressurreição. Depois da ressurreição. Mas Deus mesmo depois, né? eles, meu Senhor e E meu naquele Deus, momento era um menino, era um homem, uma pessoa humana, não dava para identificar, né? E Mas até pelos princípios, né, que a igreja identificou o ouro como essa realeza, né, o incenso como essa divindade, né, e a mirra para a paixão, né, já mostrava por esses presentes aí que realmente os magos tinham essa intenção de prestar essa homenagem de adoração, né? Sim. É o culto de latria, né? Latria, veneração, e latria, adoração, né? Sim. Mas aqui ele chama prostenai, né? Não sei qual o termo grego, O né? prosternar exatamente, é o ajoelhar. Prosternar é Ajoelhar, né? se ajoelhar. Eu não peguei o grego, se eu tivesse pegado o grego, eu tenho olhado aqui, mas até eu Pois é. achar. Mas, enfim, aqui é o caso assim. Vamos voltar aqui também que nessa época de Jesus, as pessoas em geral já eram muito religiosas. Era comum, por exemplo, entre os romanos, eu tinha até falado sobre isso no Pôncio Pilatos, era muito comum entre os romanos achar que os deuses se fantasiavam de gente para andar no meio das pessoas. Então, não me surpreenderia se Pilatos estivesse achando que Jesus não fosse Zeus fantasiado, entendeu? Lógico, eu estava entendendo tudo errado, mas não me surpreenderia se Pilatos tivesse essa impressão e tentado salvar ali Jesus para não se pegar mal. Porque os romanos eram muito supersticiosos, o povo era muito supersticioso. Então, assim, atribuir divindade a pessoas não era uma coisa que era... só em Israel que não existia isso, né? Assim,
Só no povo de Deus que não existia isso, né? Os egípcios, os romanos, os babilônios, todo mundo achava que o rei era uma divindade. Os gregos tinham várias divindades, né? O Paulo vai lá É, em Atenas, lá disse até o Deus desconhecido tá aqui, todo mundo. Pois é. todo mundo aqui é. Mas o Herodes dizer isso, que queria adorar, aí é que pega. Porque o que o Herodes está fazendo? Ele está usando a linguagem dos magos para dizer, não, eu sou um de vocês, nós estamos aqui, todo mundo aqui. Porque se fosse um judeu, assim, se não fosse o Herodes, muito provavelmente ele ia dizer, não, ninguém vai adorar rei de judeu, coisa nenhuma aqui não. Se fosse o Samuel, lá do Antigo Testamento, tinha dado uma chibata. Negócio de adorar ninguém. Mas isso é outra história. Essa é outra história aí, né? Mas tem todo esse sentido aí, né? Uhum. E para nós hoje, né, essa questão aí da adoração, né? Porque a questão das imagens aí também, que eu não vou entrar aqui nos irmãos separados aí, nos evangélicos aí que não adoram, né? Diz, não, porque adora a cruz, né? A cruz é o mistério, né? Jesus que se encarnou no presépio, quando você presta homenagem ali ao menino Jesus, aquela imagem do menino Jesus, quando você está dizendo que você está adorando a Eucaristia que nós A adoramos, né? Eucaristia a A gente cruz. adora. Pois é, quando se presta homenagem no presépio, se ajoelha diante do presépio do menino ali, é a pessoa que você está é, adorando, não é porque a imagem daquele menino ali que está, né, diante de você. Sinceramente, quem Então, fala isso, eu acho que é desonestidade intelectual muito grande. A pessoa tem que ser muito desonesta intelectualmente para pensar isso, pelo amor de Deus. pois Enfim. é. Então, os magos viram o menino e adoraram porque ali reconheceram ele a divindade, uma pessoa, além de filho de homem, um filho de Deus, né? Sim. Mas nós, quando prostramos diante da imagem do presépio, do menino Jesus ali, também nesse mesmo sentido, de que ali é Jesus que é filho do homem e filho de Deus, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? E por isso que nós adoramos ao próprio Jesus, né? A Trindade, né? É a manifestação aí também que a gente vai ver em outras ocasiões. O batismo também é a primeira grande manifestação pública da Trindade, né? O Pai que fala a voz, né? Uhum. O Filho que recebe o batismo e o Espírito que aparece com a forma de pomba, né? Então é a Trindade que vai se revelando, né? Uhum. Né? A gente Mas aí o batismo do Senhor é já no é o próximo próximo. domingo. Mas inclusive aqui na Áustria a Epifania é celebrada no dia 6. A gente vai celebrar a segunda. Mas enfim, É feriado aí também. é feriado. E enfim, então vamos fechando aqui, né? A gente já está agora, a É, gente falou do ouro, incenso e mirra e os reis voltaram para outro caminho. voltaram por outro caminho, né? Avisados em sonho, né? Então, para não voltar por Herodes. Aí o Herodes vai ficar é, Bem irado, felizinho. né? Raivoso aí, e vai mandar matar os meninos aí de 2 anos para baixo, né? Recém-nascido até 2 anos. Imagina aí uma mãe que tivesse acabado. Diz uma tradição que João Batista ele foi escondido dentro de uma rocha, né, que é perto lá de Jerusalém, né, tem Uhum. uma rocha lá que é, Eu não sabia. tem um espaço em que os soldados estavam procurando lá o menino Uhum. e Isabel escondeu esse menino na rocha lá. Tem um local em que aparece também essa tradição, né? João Batista que foi escondido, foi preservado da morte dentro dessa rocha lá, que Uhum. tem uma forma especial lá, né? Eu achava que não tinha afetado João Batista, primeiro porque era outra cidade, mas eu nunca tinha me tocado disso. Tipo assim, João Mas Batista existe. não estava em Belém, então tá tudo bem com ele, né? Não, aí Querem é bem pertinho de É, Jerusalém, né? é. Hoje Mas, mas é mais perto de Jerusalém do que de Belém. É isso que eu tava pensando, né? Não? Pois é, É bem então pequenininho. arredores pode ter É, tido também, além de Belém, outras cidades ali ao redor de Jerusalém, é, né? Ou arredores de Judá, de Belém, né? De Judá, é. né? Então, Não duvido, mas tá aí, tem essa interessante. tradição de que João Batista também teria sido salvo da morte nessa gruta lá,
nessa gruta que tem essa forma especial. Se você não sabia disso como eu não sabia disso, dê um like nesse vídeo. Merece um like nesse vídeo. E comente aí também essa... Comente, você sabia dessa informação? É, Eu acho isso interessante. Eu não sabia não, tô descobrindo agora, que legal. pois é, tem essa tradição aí também, né? Muito legal. Da, Pois do vamos batismo. rezar? Vamos rezar então, né? Estamos Já, aí com uns 40 minutos aí, no o meu já mais. passou dos 40 minutos aqui, passou um pouquinho dos 40 minutos, mas é isso. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje sou eu que rezo, né? Senhor, nós te agradecemos porque hoje, dentro do teu mistério, nós vemos que a salvação é para todos, para nós inclusive. Quero te pedir hoje, Senhor, em especial por todos aqueles que estão afastados, que se sentem longe de Ti, especialmente aqueles que passam por momentos de tribulação ou de deserto, que eles possam se alegrar ao ver a Tua estrela, que eles possam se alegrar ao ver o Teu sinal manifestado para o mundo. Te peço, Senhor, por cada um daqueles que estão nos ouvindo, que hoje o Senhor possa também atraí-los para si, e atraídos possam ser tocados pela Tua Majestade, ainda apresentada como um bebê. Te pedimos, Jesus, que cuide de cada um de nós, aqueles que seguimos, que Te procuramos, apesar da noite e da escuridão, que Tu possas ser a nossa estrela e dar-nos o caminho até a Ti, Senhor, porque Tu és o caminho e Tu és a porta. Senhor, nesse ano jubilar, nós te pedimos a graça da conversão verdadeira. Não nos deixa, Senhor, vagar, mas chama-nos, convida-nos a entrar pela porta que és Tu mesmo. Te pedimos, ó Maria, que nos segure pela mão e nos conduza cada passo no caminho para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá na hora de se inscrever no canal. Pronto. Já deixou o seu like? Dê o seu like, se inscreva no canal, acione aí, que o YouTube lembra todo dia, assim que você entra no YouTube, olha, tem um canal novo aí, tem um vídeo novo para você. E tem vídeo novo, todo dia tem vídeo novo para sua meditação, para sua Lexio Divina. Hoje eu falei com uma pessoa que disse que todo dia antes de rezar ela abre seu vídeo para assistir. Deus seja louvado, né? Todo Que dia. isso esteja ajudando para rezar, né? É esse o nosso objetivo aqui com o nosso canal. Né? As simples meditações, mas que Deus age aí na vida das pessoas, né? Não somos nós aí, somos instrumentos imperfeitos, como disse também o Papa Bento XVI. Deus sabe se utilizar de instrumentos imperfeitos, né? No início do pontificado dele, né? A primeira coisa que ele falou depois de eleito Papa. Vamos acabar com isso, mas eu achei isso uma coisa legal. Foi que depois que ele foi eleito Papa, que apareceu na televisão, que entrou de novo, ele disse, eu posso usar o telefone? Ele disse, claro, alguém pegou um telefone, ele ligou pro irmão dele, ele disse, eu fui eleito. Ele disse, eu vi na televisão. Primeira coisa que ele fez foi ligar pro irmão dele. E o irmão dele disse, eu vi. Enfim. Quando é que você vem aqui tomar um café pra gente conversar mais? Pois é, né? Agora não, acho que você tem que vir pra cá, né? Vai ser mais fácil você vir. Mas é isso, gente. Deus abençoe, foi um prazer. Deus abençoe. Se inscrevam, né? E aí a gente se vê no próximo podcast, nesse formato longo, ou no Instagram, Telegram, YouTube. E é isso aí. Tchau, gente. É isso aí. Abençoe, shalom.